Deus é uma pessoa que se mostrou magnífica. Oh, meu Deus! Magnífica, extraordinária. Eu não estou falando isso para encher de linguiça. Eu estou falando assim, Deus se mostrou magnífica, magnificamente comigo. Ele se mostrou comigo e com outros irmãos que eu vi. Aleluia! Glórias a Deus! Só Ele acaba de vez com o poderio da estrela. Por que eu tenho que buscar Deus? Você não buscar, você não tem poder. Meus irmãos, só a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! E louvo a Deus porque estamos na presença de Deus e nós sabemos que em determinados momentos parece até algo que você conquistou com seus braços. Mas eu tenho certeza que não foi com seus braços, a misericórdia, graças a Deus. Vamos ver essas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9. Eu vou ler o verso 51. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, Lucas, capítulo 9, verso 58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Amém? Poder sentar. Nós sabemos que algumas das recomendações sagradas da vida de Deus, elas devem ser devidamente observadas com profundidade, porque os nossos olhos espirituais eles precisam alcançar uma temperatura em que nós possamos perceber realmente a mudança das coisas. Então, os olhos espirituais eles vão nos dar uma outra temperatura daquilo que nós estamos vivendo, mas nós sabemos que muitos dos animais eles simbolizam algo em que eles têm em destaque. E ter olhos espirituais, ouvidos espirituais, significa uma mulher ou um homem muito mais aguçado, muito mais enfático, muito mais uma pessoa que perceba a realidade do mundo invisível de Deus. Sabemos que alguns animais, como o leão, eles têm o símbolo de que é um animal forte. A raposa, ela tem o símbolo de que é um animal não forte, mas um animal repudiado pelos próprios judeus. E assim vai. Nós sabemos que o cavalo tem a força e a explosão da velocidade. Espiritualmente, quando nós estamos na casa de Deus, nós devemos entender que a realidade de Deus ela está aposta quando nós começamos a buscar a Deus e levamos aquele assunto a sério, e aquele assunto vai ganhando uma profundidade, vai ganhando uma realidade. Então, sobre a nossa vida se materializa a obra divina de Deus. A pessoa de Deus é uma pessoa seletiva. E nós observamos que em todo tempo ele não é aquela pessoa que todos pensam, olha, ele é quantitativo, ele veio para todos. Não, ele diz que veio para a classe daqueles que realmente começam a entender toda a ciência de Deus. Então nós começamos a valorizar algo entre nós. E uma das coisas que eu acredito que seja muito interessante, porque nós fazemos um culto a Deus. Porque cada um de nós tem uma fé salvadora, e cada um de nós tem um grau de compromisso com Deus. Uns têm muito compromisso, muito temor, muito amor e querem aprender mais de Deus. Outros talvez digam que estejam satisfeitos com aquilo que já até o dia de hoje aprenderam. Eu começo a ver Deus uma pessoa infinita, eterna, transcendental. Glória a Deus! Então eu entendo que eu tenho que ficar debruçado 24 horas diante de Deus para aprender de Deus, para entender a ciência de Deus, e ainda assim não vou aprender tudo. Então o que eu quero dizer é que cada um deve aplicar o proporcional daquilo que é a realidade de Deus. Quando nós vamos falar com o Senhor, nós precisamos olhar para a pessoa de Jesus Cristo e ele começa a mostrar o compromisso que ele tem com Deus a respeito dos homens da face da terra, conforme colocou inicial o concerto a irmã Kelly, falando das medidas em que os homens querem modificar as medidas da palavra de Deus. Quando nós falamos de Deus, nós devemos entender que nós fazemos um culto, voltando ao que eu falei.
Esse culto é para celebrar a pessoa de Deus. Então cada um de nós invoca uma realidade dentro de si e aumenta então o tamanho de Deus na sua vida, porque cada um de nós faz, na verdade, uma obra consoante a realidade de Deus, a verdade de Deus. Então alguns batem palma, cantam como se não estivessem homenageando a ninguém. Eu não sei se você observou, quando você vai diante dos homens da política, eles veem alguém que é uma pessoa que fez um trabalho extraordinário, a pessoa então vai ser homenageada, ela recebe uma medalha, ela recebe uma placa de honra ao mérito. O que ele está querendo dizer? Que a pessoa era maior do que o tamanho natural que ela tem entre as pessoas, então ela é homenageada. E ela recebe a medalha, recebe outros movimentos com que o homem terreno faz com que aquele homem seja maior do que os demais homens. Quando você vem para a casa de Deus, você tem que entender por que eu venho cultuar, por que eu venho agradecer, por que eu venho exaltar. Essa pessoa é a maior pessoa que você pode homenagear no mundo. Não existe uma pessoa maior que essa. Então, da mesma forma que os homens fazem assim na face da terra, nós temos que ter o nosso nome escrito no livro da vida como alguém que entende de Deus em misericórdia e graça todos os dias. E o que Deus tem colocado no meu coração é que o nosso culto tem que ser um culto realmente racional, como diz o apóstolo Paulo, para entender, porque muitas vezes alguém sai de casa e vai para a igreja, vai fazer o quê? Eu vou cultuar, eu vou homenagear, eu vou agradecer, eu vou exaltar. Quando você observa que alguém tem compromisso verdadeiro com Deus, ela sempre tem um Deus maior do que os demais. Porque você veja bem, quem tem compromisso com Deus, fala de Deus, tem amor a Deus, exalta a Deus, glorifica a Deus, homenageia a Deus. É sempre uma pessoa que entende, bom, por que eu estou aqui? Ele é o maior de todos, que é entre nós. Então nós dedicamos cultos de adoração, agradecimento a essa pessoa, assim como os nossos antepassados, nós fazemos isso da mesma forma. O Espírito Santo de Deus, irmãos, tem me incomodado. E eu louvo a Deus porque esse incômodo me causa um certo desgaste. E eu desejo muito da parte de Deus entender de Deus. Sempre falo para os irmãos que a melhor coisa do mundo é você entender de Deus. Você não consegue entender de Deus se você não se interessar por Deus e não ficar nessa entrelinha de fazer a mesma coisa. Você não vai entender tudo que deveria entender. A palavra diz bem claramente, como eu li, as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem aonde recostar a cabeça. Quando nós olhamos para Deus, muitas coisas ainda estão um pouco meio que numa miscelânea, que nós não entendemos assim a realidade do dia de Deus, ainda que saibamos que Ele veio salvar a humanidade, que Ele veio realizar aquilo que na verdade nenhum homem poderia realizar. Então nós estamos diante de uma obra em que Jesus Cristo está dizendo, olha, as raposas têm covis, ou seja, covis é um lugar em que as raposas têm a sua segurança, a sua reprodução, a sua noite para dormir, a sua tranquilidade como animal. E ele diz que as aves do céu têm ninhos, ou seja, eles têm uma vida em que dentro daquilo que é o momento que Deus fala da reprodução, da gestação, de todo o processo em que aquele animal precisa ficar no ninho, ele fica devidamente protegido. Mas aí ele fala, mas o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Quando nós olhamos para Cristo, nós devemos entender que o ser humano, o homem, é uma pessoa muito pequena para que pudesse comportar a pessoa de Cristo dentro dela. Meu Deus! Você quando olha para o homem, você deve entender que ele é um ser limitado. As maiores dificuldades de coisas que nós temos é entender alguma coisa, mas por que Jesus não cabe dentro de um homem? Porque Jesus é um Deus. Então ele já está incomodado dentro de um homem. Aí ele está dizendo, mas o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Mas ainda assim nós olhamos para o sofrimento de Jesus e das demais partes de toda a crucificação, que são lindas, extraordinárias,
Você deve entender que uma pessoa do tamanho de Jesus, que é o Deus, ele nunca ficaria à vontade dentro de um homem, devido à sua limitação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos olhar e entender que quando Jesus diz que não tem onde recostar a cabeça, ele está dizendo assim: eu não procuro conforto, eu não procuro residência fixa, eu não procuro, na verdade, uma realidade que venha me satisfazer como homem, mas eu procuro fazer a vontade de Deus. Então, quando ele diz que não tem onde recostar a cabeça, ele está dizendo o seguinte: bom, eu vivo nesse mundo, trabalho nesse mundo, sei o que estou fazendo nesse mundo, mas nada me prende nesse mundo. Eu ando em peregrinação contínua. Aleluia. Ninguém não consegue ver, de maneira alguma, nada que me aprisione sobre a face da terra. Mas quando olhamos para a palavra, olha ali nas escrituras, nós precisamos observar o seguinte: no contexto da palavra, existe um momento em que o próprio Jesus, ele começa a trazer dentro de uma realidade uma profundidade de compromisso com a eternidade. Isso é algo às vezes muito difícil para nós, porque nós precisamos entender alguma coisa que faz sentido todas as coisas serem colocadas de uma forma organizada para a nossa vida. Quando você abre o seu armário na sua casa, você já sabe exatamente o lugar que cada coisa está. Na vida espiritual é a mesma coisa. Você deve entender que dentro de um contexto da palavra, existe um momento aqui no verso 51 em que Jesus manifestou o desejo de ir até Jerusalém. Ou seja, Jesus tem um processo de santidade, ele deseja ir até Jerusalém e pede aos discípulos para que os discípulos pudessem lhe arrumar uma pousada. Os discípulos naturalmente vão até os samaritanos, e os samaritanos lhe negaram a pousada. E aí, naturalmente, os discípulos começaram a entrar em uma realidade, uma temperatura que é oposta à vontade de Deus desde a fundação do mundo. A palavra de Deus mostra bem claramente no verso 52 que Jesus não foi atendido. Bom, você vai até lá, você volta lá, diz aos samaritanos que eu quero pousar naquele local. Os samaritanos falam: olha, esse semblante desse homem não é agradável mais. E eles, naturalmente, nós sabemos que os judeus ensinavam os samaritanos, e exatamente o texto diz que ele estava descendo para ir para Jerusalém, para adorar em Jerusalém, em oposição àquilo que os samaritanos queriam, segundo a lei. Nós precisamos ver, irmãos, que Deus poderia fazer com que os discípulos fossem atendidos prontamente e Jesus pousasse em Jerusalém. E foi o que aconteceu. Ele teve uma dificuldade como homem, e a Bíblia nos mostra então que os discípulos estão completamente despreparados. E é nesse tema que eu quero falar muito nesta noite. É muito importante você ver quando você não está preparado ou preparado. É muito importante isso. Por quê? Porque os discípulos, eles começaram a trabalhar com o braço da carne. Eles disseram assim: Senhor, o Senhor não quer que nós façamos uma oração e pensamos que possa descer fogo do céu sobre eles e lhes matar, como fez Elias? Meu Deus. Eles fizeram tal pedido ao Filho de Deus. E Jesus responde a eles que vós não sabeis de que espírito sois. Eu quero dizer para os amados irmãos, quando nós estamos na casa de Deus, as coisas não são tão difíceis como nós imaginamos. É preciso que haja um pouco mais de interesse, um pouco mais de seriedade, para que nós possamos entender de uma forma muito clara, quando olharmos para qualquer situação, nós já sabemos colocar uma diagramação espiritual. Esse assunto é por essa causa. E esse aqui é por aquela causa. Aleluia. Quando Jesus olhou para os discípulos e eles falaram que o Senhor quer que nós façamos uma oração para que Deus possa descer fogo do céu e mate todos esses samaritanos. E Jesus dá a resposta para ele: vós não sabeis de que espírito sois. Meu Deus. A nossa vida espiritual, você deve entender. Aleluia.
Quando você olha para Jesus, existe uma obra clara que nenhum homem pode fazer. E essa obra é uma obra não apenas da salvação, mas é uma obra que nós devemos levar muito a sério, porque em muitos momentos você está do lado de uma pessoa, e essa pessoa está causando um problema, e aí eu vou olhar como o olhar de Jesus, como ele olhou para os discípulos. Estão me causando problemas. Por quê? Eles me causam problemas porque eles não estão seguindo a justiça de Deus. Você pode estar causando muitos problemas para você, para o seu casamento, para o seu trabalho, para os seus vizinhos, dentro da sua casa. Você pode estar causando muitos problemas. Mas, pastor, qual é a realidade? Quando nós falamos de Jesus, nós vemos que Jesus diz: olha, eu não vim, na verdade, fazer tal coisa com os homens, eu vim salvar os homens. Mas sem salvar os homens como? Eu vim salvar os homens mediante a implementação da justiça de Deus. Aleluia. Não existe salvação Aleluia. se você não tiver esse entendimento. Mas por que aquela mulher se separou? Por que aquele homem matou? Por que aquele homem roubou? Porque não existe a justiça de Deus. Quando nós tivermos um entendimento mais claro, mais explícito, Aleluia. você começa a entender, essa obra da justiça de Deus é uma obra muito clara. Eu começo a conversar com um homem e uma mulher. Estou vendo que ela tem palavras econômicas, mas eu não me acheguei naquela mulher com intenções da carne do homem. Me acheguei diante dela com as intenções espirituais. Então, se eu me acheguei com as intenções espirituais, eu estou com a justiça de Deus. Aquela mulher certamente vai me dar uma atenção, como a mulher samaritana fez diante de Jesus. O que eu quero trazer nesta noite, irmãos, é que cada um de nós possa entender que, ainda que nós tenhamos passado de um degrau em que Deus nos habilitou acerca da igreja ter amor, acerca da igreja ter uma comunhão, e graças a Deus nós estamos avançando. Aleluia. Mas quando eu estou em qualquer ambiente, eu procuro sempre aprender. Eu sou uma pessoa que eu quero aprender eternamente no nome de Deus. Eu não sei, eu quero aprender. Aleluia. Aprender. Então eu tenho muitas horas com Deus, 3, 4 horas de conversação, e eu gosto de aprender de Deus. Aleluia. Quando você olha para o mundo perdido, é fácil você entender. E não é nada por que o mundo está perdido. As pessoas estão reclamando. Umas falam que são de direita, outras de esquerda, de centro, comunistas. Eles falam um monte de bobagens, terrenos temporários. Mas existe uma coisa clara, bem clara entre todos os homens: a ausência da justiça de Deus. Quando você começar a entender, porque Jesus diz: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem residência fixa. Ele tem compromisso em fazer com que os homens conheçam a salvação. Através de quê? Através da justiça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você deve observar que todos os problemas que nós temos entre nós, eles foram gerados pela ausência de Deus. E se muitas vezes você vai chegar na casa do seu irmão, e ele é a pessoa mais seca, mais fria, mais vazia, ele te dá meia dúzia de palavras. Aí você fica perguntando: mas que está vendo com ele? Se você olhar regularmente, você vai Glória a levar. Deus. Esse é o maior sinal que tem na vida anterior dela. Qual é o sinal, pastor? Ele não tem a justiça de Deus. E nós, quando estamos na casa de Deus, devemos entender o seguinte: possa ser que eu, como pastor, não agrade a Deus porque tenha eu alguns movimentos que não fazem parte da justiça de Deus. Eu quero dizer que eu me esforço para não pecar, me esforço muito. Mas eu quero dizer que o que mais me incomoda, se tivesse que fazer um pedido a Deus, era que eu nunca mais viesse a pecar. Qual pedido dizer? Nunca mais eu quero pecar. Meu Deus. Por que eu não quero pecar? Oh, Porque eu sei que o pecador, ele perde poder diante de Deus. Quando eu olho para aquele que caiu, o que aconteceu com ele? Ele começou a desejar fazer a própria vontade dele, a justiça dele.
quando ele começou a movimentar lá nos céus a justiça dele, ele caiu. Quando o homem começa a movimentar simultaneamente a justiça dele na face da terra, ele está caindo. E é por isso que muitas das vezes você está orando e você vê a agonia do irmão, de uma irmã orando: Senhor, Senhor! Irmão, é fácil. O problema é que Deus não está ouvindo as nossas orações. O problema é que você precisa entender que o compromisso de Jesus Cristo é com a salvação do homem. Aleluia. Mas a salvação é mediante a graça pela fé, mas a salvação nada mais é do que eu estar entronizado na justiça de Deus. Aleluia. Se eu chegar com você e conversar, e você for sincero comigo, e despejar de Deus o que tem no seu coração, você vai conversar comigo 4 horas, 5 horas, eu não vou cansar. Mas se você estiver disposto a não falar de Deus, já sei que você não tem muita justiça de Deus. Eu já sei que você não é assim. Por quê? Porque quando você está cheio de Deus, vem falar, show, beber de água, fica cheio, você tem alegria. Glória a Deus. A Bíblia diz que o fio das trevas é mais sábio que a luz. Se você está com um piloto conversando sobre o motorização, ele busca os primeiros motores, busca os da era intermediária e fala dos mais novos. Ele diz assim: ó, se eles tivessem ficado estacionados nessa qualidade de motor, todo mundo tinha carro. Agora você observa aqui um monte de coisas que são necessárias para poder vender. Glória a Deus. Então, esse motor é o mais atual, mas olha quanta quinquilharia tem nele, quando na verdade aquele do meio funcionaria bem, e aquele lá, apenas algumas coisas leves, esse seria um motor também atual. Bom, mas o que eles fazem? Eles vendem aquele ali. É uma cheia de quinquilharia que ninguém pode comprar, tudo mais caro. Espiritualmente, quando você olha para o mundo, você fala assim: a guerra do Hamas. Aí eu pergunto: a guerra é fácil consertar? Fácil. Quem precisa do Hamas? Ou quem precisa das outras nações, irmão Elias? A justiça de Deus entrou. Aleluia. Esses dias eu estou conversando com o meu irmão José. E ele fala umas coisas, né? Ele é do sul, tudo ele fala tchê. E aí ele fala: pastor, eu quero ficar dessa forma. Aí eu falo para ele: se a justiça de Deus for progressiva na sua vida, você vai se ficar bacana. Glória a Deus. Mas nós temos que entender dentro daquela Aleluia. que muitas das vezes, isso que eu estou falando, entra pelo ouvido, sai pelo outro, e você não vai fazer nada na justiça de Deus. Você vai fazer exatamente o contrário do que seria a justiça. Você observou o que a irmã Kelly gastou de palavras aqui? Ela disse assim, no final das conclusões dela: irmã Eliette, se porventura a senhora tivesse, porventura, deu exemplo da irmã Eliette com 14 irmãs, uma dúvida, a senhora vem aqui e pergunta. Eu fico muito aborrecido comigo, que eu queria ajudar mais, mas eu sinto pelo Espírito Santo de Deus que eu sou Deus, então eu não posso ajudar. Eu chego num lugar e entendo que o irmão ou a irmã não flui no assunto de Deus, então eu não tenho que ficar puxando. O Espírito fala: se eu Deus sabe, não puxa não, por quê? Aí não tem nada. Você fica triste, por quê? Porque a pessoa tem que entender que ela foi salva pelo poder do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Mas o que Jesus Cristo que eu faço, irmão Marcelo? 24 horas de ver a justiça de Deus. Aleluia. Só que tem que não faz nenhuma, sabe, avaliação. O que eu sou para essa mulher? O que eu sou para o meu marido, meu marido? O que eu sou para essa mulher? E muitas das vezes você é simplesmente alguém que fala de Deus, abre a Bíblia quando quer, e esse assunto ele não prospera com a devida alegria. Por quê? Porque é preciso entender: se todos os homens se curvassem diante de Deus, todos os problemas se acabariam. Aleluia. Porque eles iam se nutrir da justiça de Deus. Glória a Deus. E até onde isso é importante?
Jesus olhou para os discípulos e falou assim: eu vim salvar os homens. Mas ele não complementa, eu vim salvar. Salvar com o quê? Ele não veio trazer aquilo que nós imaginamos que seriam as nossas necessidades a serem resolvidas. Não, ele veio salvar a justiça. Quando eu começo a encostar na justiça de Deus, eu começo a entender, pastor, você pode ser melhor. Por quê? Você precisa dar mais atenção às irmãs. Você tem um pouco mais de paciência. Você precisa ser um pouco melhor com a sua esposa ou com terceiros. Eu posso ser melhor. E quando eu não penso que eu posso ser melhor, eu sou uma pessoa feia para Deus. Porque no mundo, quando você olha uma mocinha com a cintura fina, sabe, com as máquinas grandes, rebolando o mundo, opa! Mas quando eles olham para Deus, eles falam assim: Deus não valoriza isso. Por quê? Isso está merecido. Onde Deus olha para você e acha você feio? Jesus está dizendo: as aves, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas eu não tenho onde fixar. Eu sou peregrino. E qual é a sua peregrinação? Salvar um homem aqui, uma mulher aqui, salvar uma criança aqui. Por quê? Só posso salvar se ela ou ele tiverem um coração e entendimento. Você vai salvar, mas como? Só se a justiça de Deus na tua vida. Aleluia. E se a justiça de Deus não vai salvar. Então você começa a entender que Deus fez o sacrifício da pessoa de Jesus Cristo, ele está do lado dos discípulos, mas ele fala assim: eles não estão concordando com os discípulos. Eles são ativistas da justiça humana. É muito comum entre nós você conversar com o irmão ou a irmã, ouvir um discurso, uma pregação, e amanhã, discurso, ativista humana. Por quê? Não faz nada da justiça de Deus. Porque não adianta eu chegar aqui e gritar, especar e depois. Eu conheci um homem assim, vocês devem conhecer um homem no Rio. Ele subia, pregava. Você deve conhecer, é muito famoso. E quando ele descia, ele não falava com uma pessoa sequer. Eu chegava depois. Ele chegava depois, cara. Ele não chegava no início do culto com a gente. Ele chega, alguém dá alguma coisa para ele, vem aqui pegar a palavra, vai embora, e não fala com ninguém. Mas ele fala com uma veemência. Mas, sempre é outro momento. A própria injustiça dele fez com que ele fizesse. O que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte: vamos dar o objetivo. É entender, compreender a razão de que você anda na rua. Aí você tem centenas de homens, mulheres, jovens numa aflição, numa angústia. Aí você fica perguntando: por quê? Irmã Milena, que essa moça está assim? Eu respondi para a Milena: se ela tivesse a justiça de Deus, ela não estava passando nada de Jesus. Aleluia. Porque você observa que a justiça de Deus, ela me dá uma segurança, um conforto. Está bom, pastor? Estou por baixo, meu pé está quase caindo. E daí? Estou me segurando da justiça de Deus. Aleluia. Está chorando? Não, não estou chorando não. Está pedindo para curar? Não estou pedindo não. Estou esperando a justiça de Deus. Aleluia. Então Deus está falando com a igreja que você deve entender de uma forma muito mais profunda o que acontece ao redor do mundo, do que alguém vai perguntar: mas por que tanto sofrimento, por que tanto choro, tanta doença? Encosta na justiça de Deus. Aleluia. Vive a justiça de Deus. E vai ver que os nossos antepassados tiveram inúmeras situações difíceis, mas como hoje não. Por quê? Porque quando eu encosto na justiça de Deus, irmão, deve ficar bem claro para você. Eu estava ensinando um rapaz do Rio, acho que não de ontem. Ele estava me fazendo uma série de perguntas e eu respondi com todo carinho. Por que acontece tanto problema? Tanto problema com quem é crente ou quem não é crente? Porque você precisa materializar a verdade de Deus como a verdade. Aleluia. Pessoas que não foram nem batizadas com o Espírito Santo, você está preocupado?
eu ainda não fui. E aí? Eu nem toco nesse assunto, que para mim não tem nenhum valor. É óbvio, se Jesus disse, ficar em Jerusalém até que o alto seja no alto revestido. Você já interpretou esse texto? Não. Você interpretou o texto? Por que nós devemos ser santos da justiça de Deus? Porque quando uma pessoa escapa da justiça de Deus, como Jesus Cristo está diante dos discípulos, ele está dizendo: olha, as raposas têm corvidas, as aves do céu têm, mas eu não tenho aonde ele mostrou a minha cabeça. O que ele está querendo dizer? Eu não tenho residência fixa, não. Eu não tenho compromisso com os homens. No sentido de agradar homem, eu tenho compromisso de salvar os homens. Como vai salvar? Você vai justiça de Deus aí. Eles são. Você observa que o que está falando entre nós é sobre a justiça. E possa ser que eu, como uma mulher, uma esposa, seja uma mulher justa. Por quê? Porque muitas das vezes, como diz Bernardo, muito claramente, você precisa ter empatia, você precisa se colocar. Tem uma mulher problemática? Mas daí, ela não toca no nome de Deus. Ela espontaneamente não fala nada de Deus. Ela nunca falou, aleluia, seja Deus, não fala. Ela não tem, na verdade, algo que possa trazer alegria. Vamos falar de Deus, vai falar de Deus. Às vezes eu convivo com as pessoas anos. Eu fico triste, falo, Deus, mas por que será assim? Eu não posso falar com a pessoa, né? A pessoa está vazia. Se é um problema da pessoa, também tem, não posso ser vazio. Quando você olha para essa palavra, Jesus estabeleceu. Por que Jesus estabeleceu, irmãos? Porque ele está dizendo: olha, o filho do homem não veio destruir o homem. O filho do homem veio salvar o homem. Mas como é que ele salva? Ele salva mediante a justiça de Deus. Nós saímos de casa hoje. Eu não estou falando isso para dizer o que a minha mão esquerda faz, porque ela não pode saber o que eu faço. Eu peguei um pouco de livros e botei no carro. Eu me sinto envergonhado por não ser um homem justo. Tenho vergonha de mim, porque eu poderia ser um homem muito melhor e não sou. Eu tenho vergonha de mim, porque às vezes eu poderia fazer muito mais e não faço. Eu tenho vergonha de ser esse ser humano medíocre. Porque quanto mais eu fizer para ele, mais firme eu fico com o Espírito de Deus. Eu não expliquei aquele rapaz ontem, eu falei assim: entenda uma coisa. Você faz muito pouco para Deus, irmão. Mas como assim? Você não faz nada. Mas por quê? Você vê a escritura, mas você não acredita em Deus. Você não está vendo que há uma temática que sai da verdade de Cristo Jesus? Ele é uma pessoa que está dentro de um homem, mas não cabe dentro de um homem. Por quê? Porque ele é um Deus, ele não cabe dentro de um homem. Imagina alguém que tem todo o poder no céu e na terra, vai estar dentro de um homem. Então ele já foi desconfortável. Ele falou: vós não sabeis de instituições. O que Deus está querendo nos dar nesta noite é que você entenda a gravidade. Quando você tem um ativista, o ativista ele é alguém que está defendendo a esquerda, a direita, o centro. O comunista nem sabe o que ele está defendendo. Ele não sabe. Mas nós que somos espirituais devemos encerrar olhando para a Escritura Sagrada de forma muito clara. Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, vocês não sabem o que as pessoas. Por quê? Você está falando alguma coisa que é a justiça dos homens? O que aconteceu com Elias, um momento em que não teve nada a ver, e eles pediram que desça fogo do céu para que matasse os samaritanos. O que acontece com você e comigo é entender: encostou numa pessoa que não tem influência em Deus, que não fala em Deus, que não glorifica, já fica ligado. Por quê? É provável que não haja justiça de Deus aí. Mas e aí? Eu não sou Deus. Então eu oro e peço a Deus: Senhor, me dá graça. Eu já preguei para muitas pessoas em que o Espírito Santo de Deus me falou: para e fala para ele ou para ela de Deus. E como eu tinha dito hoje, sem querer dizer o trabalho com esquerda ou direita, eu fui lá e entreguei uns 10 daquele auxílio de Deus e falei alguma coisa de Deus. Mas eu sou pobre. E eu quero ser rico. Aleluia.
Aleluia. Eu quero ser rico, eu quero ter um acúmulo de muita justiça de Deus na minha vida. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero que seja cada vez mais. Eu sei que Deus me conhece no céu, mas eu quero ser conhecido pela justiça de Deus. Eu quero conhecer que você, eu tenho fome de quê? Não é de carne, não é de sangue. Se fazer a justiça de Deus. Aleluia. Por que isso? Que quando eu chegar no céu, Deus não vai olhar se você está gorda, magra, ou se é bonitinha, ou se é bonitinho, porque você está zelando pelo seu shape. É certo, eu acho que é certo. Não vejo nada errado. Mas tem um problema. Você pode chegar no seu shape bem, na sua mente, ser a mulher mais pobre e a mulher mais feia. Meu Deus. Pobre e feia. Mas por que feia, pastor? Quando Deus olha para uma pessoa, observa que ele acha bonita uma fala. A pessoa cheia de conteúdo de justiça. Aleluia. Quem diz que observa o Jó? Glória. Reto e temente a Deus. Aleluia. Conhece meu filho? Esse é meu filho amado, em quem me comprar. Glória a Deus. Está cheio da justiça de Deus. Então não é uma questão do ouro ou da prata. Deus olha e fala para aquele homem Aleluia. e vê os mistérios dele na vida de Elias. Elias é fantástico, ele é fantástico. O homem Elias. Aleluia. Elias é um dos homens mais lindos que eu tenho na face da terra. Então Elias vai, se encontra com Deus, Elias no próprio morte. Elias foi levado em carruagem de fogo. Aleluia. Deus. Aleluia. Mas por quê? Não é a beleza que está em Elias, é a justiça que está em Elias. Não é a beleza que estava em Moisés, é a justiça, é o compromisso de ser um homem que se aniquila diante dos outros homens. Mas aí, tem compromisso com Deus. Eu fui chamado por Deus, eu não fui, na verdade, colocado em nome algum. Então eu tenho que dar conta a Deus. Então eu tenho uma vida, como Jesus disse, eu não estou procurando conforto na minha vida, nem ficar no meu endereço X. O que você está fazendo? Tenho que fazer justiça, respondendo. E por que quando chegar no céu, Deus não vai dizer assim, olha, a alma dele está bonitinha. Não. Abre esse homem que eu quero saber o que tem nesse homem. Abre essa mulher que eu quero saber o que tem dentro da alma dessa mulher. Quando o anjo abre e o Senhor olha, pode fechar. Meu Deus. O que tem? Tem nada. Meu Deus. Não tem nada. Tem medo de coisas religiosas, que canta, que ajoelha. Mas quem tem justiça aí? Nunca se preocupou com nada. Meu Deus. Nunca teve horas e horas de pensar em toda a Jerusalém celestial como algo vivo, como coisa real. Quando Jesus está pregando aqui, ele tem a realidade da vida dele. Ele quer dizer, tem que fazer justiça, porque eles são todos emoção. Eles trazem uma natureza caída, como disse o Evangelho. Então você não pode esperar nada da justiça dos homens, porque ela é rejeitada, ela é uma justiça que Deus odeia essa justiça. Mas por que ele odeia? Você não viu ontem? Aquela moça não nova foi sair no meio da justiça dos homens, comemorar, tomou uma bebida, e a bebida estava contaminada, e a moça ficou cega e depois veio a morrer. Sabe aquele mamar? Alguém colocou na cabeça dele que ele deveria ser uma pessoa mais moderna. Então ele quis se modernizar de cabeça até a ponta dos pés. Ele mudou o corpo dele, inclusive quis tirar até o sexo dele. Ele achou que era uma mulher. Onde está a força desse assunto? Justiça dos homens. Você não está vendo que aquele rapaz pegou o fuzil, resolveu dar cabo da vida de muitos outros homens, mulheres, ou juízes, o que for? Por que aconteceu isso? Ele pegou a justiça dele, humana, abraçou e foi fazer a justiça fora. Quando você olha para Jesus Cristo, você olha assim, não, por que ele vê? Só ele acaba de vez com o poderio das trevas. Por que ele tem que buscar Deus? Como eu disse, rapaz, se você não buscar, você não tem poder. E o outro tem poder sobre você. Glória a Deus. Ora, se eu sou um adversário de Satanás e eu não tenho justiça, ele vai falar assim, vou pegar ele. Por quê? Ele fala muitas coisas parecidas com o que eu fazia. E o que aconteceu com você, Satanás? Eu era muito orgulhoso. Eu achei que ia subir e ia ficar mais alto do que ele. E ele me derrubou lá de cima.
você olha para uma razão, uma realidade que está em Jesus Cristo, aqueles discípulos estavam enchendo o coração de Cristo e dizendo, não é isso, não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso. Meu Deus. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem. Eu depois está por quê? Porque um dos discípulos estava dizendo assim, Senhor, eu vou te seguir. Jesus falou, você não vai me seguir. Por quê? Você não vai me seguir. Você quer seguir a sua justiça. E muitos assuntos entre nós não prosperam, você fica esperando anos e anos. Mas por que isso acontece? Meu irmão, Meu Deus. ele acredita que você é uma mulher ou um homem injusto. Mas por que o senhor é injusto? Suas atitudes. Você ouviu a Renan Kelly falando sobre o WhatsApp fazer? Não, se você quer é difícil, você tem coragem de ir para um hospital, de ir para uma delegacia, de ir para um presídio, eu sei que é difícil. Pega a caneta, escreve noite e dia sobre Deus com inteligência, não é baboseira, com inteligência. Vem uma quer sabe? A pessoa vai lá, escreve por um mês, dois, nunca mais fala nada. O que significa que aquela pessoa de Jesus não tem Deus na vida dela. Aí eu começo a me sentar lá dela e vou pensar. Deus é mais. Graças a Deus, louvado seja Deus. Aí eu saio aqui, não tem nada aí. Vamos lá. Eu queria dizer para você o seguinte: não se iluda com nada. A justiça de Deus ela é procurada. Como um garimpeiro vai para um garimpo em busca de um diamante. Ele sabe que vai ser difícil achar um diamante. Mas ele está com todos os equipamentos. Ele fala: eu posso achar um diamante grande, mas eu vou achar. O Espírito Santo de Deus, quando vê uma mulher interessada na justiça de Deus, você não vai se cansar. Achou a Deus tem quanto tempo? Então, estou procurando Deus um mês. Comecei a jejuar, comecei a orar. Aí eu vou e pergunto, como é na sua casa, na sua vida, tem separação para Deus? Se Deus chegasse aqui, ele saberia que você tem os seus sapatos, que você separou para Deus. Ih, não, pastor, não estou com sapato. Essas roupas aqui são mundanas. Você vai, como as mulheres do mundo atraem os outros homens do pecado, a justiça dos homens. Você veste as roupas? E eu visto. Você se deixa atrair por tudo aquilo que é engano, e você fica ocupado horas e horas com os teus, falando de tudo, para o seu filho, para a sua mulher, para o seu trabalho, sei lá. Você tem repleto, você é repleto da justiça dos homens. Por quê? Porque observa como eu estou falando. Se você é um surfista, você vai falar das ondas e vai ver o movimento das ondas para a direita, para a esquerda. Agora cai um corte para a direita, aqui não. Todas as ondas fazem corte para a esquerda nesse lugar. As ondas são muito fortes aqui, então ela levanta uma força em que lugar não tem. Então eu vou pesquisar, e o vento do oeste. Aqui é diferente, o vento é por trás, diferente dos lugares. Você vai fazer uma investigação e você vai entender por que aquele surfista é bom. Por que aquele piloto é bom? Ele investiga. Por que aquela mulher é cheia de onipotência, poder do Espírito Santo? A mulher não tem problema para ser batizada. A mulher não tem problema para expulsar demônio. A mulher não tem problema para curar enfermo. Eu vi mulheres assim, eu vi. Meus olhos viram, ninguém me contou. Eu vi mulheres que só falavam, pense em Deus. Já foi. Aleluia. Novinhas, 22 anos. Deus usava na revelação, na visão. Mas era mulher que seguia a justiça de Deus. Aleluia. Observa que uma mulher amiga que tem 84 anos, a Bíblia diz que ela ficava noite e dia no templo. Ah, pastor, por que eu vou ficar alguém trabalhar? Entenda a mesma coisa. Você precisa entender que a justiça de Deus, ela promove poder. Aleluia. Quando você é uma mulher que está aqui, e Deus já está separando algo para você, Ele já está dizendo para você, ó, preparei tudo para você, quando você tiver 35 anos, você vai explodir na terra. Aleluia. Mas por que essa mulher vai explodir? Ou esse homem vai explodir? Ele começou a observar que o que
Jesus Cristo fez na cruz do Calvário muda a vida de todos, de todos. Aleluia. Mas o que Jesus fez? Deus colocou Jesus para ser crucificado. E através daquela crucificação, ele vai dizer o seguinte: o caminho é ele. O caminho é ele, o derramamento de sangue, da aflição, o caminho é ele. Mas ele não quer. O problema é seu, o caminho é o diabo, mas o caminho é ele. Então quando você começa a entender, mas peraí, irmã, fala, o caminho é Jesus. Glória a Jesus. A justiça de Jesus, os pensamentos de Jesus, as palavras de Jesus, os ensinamentos, a doutrina que o caminho é ele. Mas o homem não quer, o problema é deles, o caminho é Jesus. E Deus não está titubeando com meus pensamentos. Não tem mais, o caminho é Jesus. É bem sentido isso. Irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus. Jesus diz o que ele veio fazer. Os discípulos sabiam que essa pessoa ia. Essa pessoa estava incomodando, porque é diferente. Você não está vendo que é um Deus grande homem? Você não está vendo que ninguém consegue andar em cima das árvores? Só eu e aqui é um Deus grande homem. Você não está vendo que esse homem foi levado até os céus por ascensão? Ele pegou nem avião, foi voando. E pode voar. Você não está vendo que esse homem não é um homem, é um Deus encarnado? Então quer dizer, por isso que ele cura paralítico, enfermo, cura tudo. Você não está vendo que não faz sentido nenhum na pessoa se arrebentar toda hoje. Toda. Furou a mão, furou o pé, furou o pulmão, furou a cabeça, furou tudo. Mas aí, irmã, pastor, 3 dias ele levantou. Quanto? 3 dias. 3. O seu problema é que você precisa aperfeiçoar. Creia mais em Deus. Então o que você fala, se você não tiver vida, não passa de uma balela. As pessoas falam assim para mim, mas só o senhor tem fé? Não é só eu que tenho fé. Por que você diz que você não tem fé? Mas por que o senhor diz que não tem fé? Porque você não tem fé. Mas por quê? Porque você não tem vida com Deus. Se você tivesse vida, você tem fé. Olha para a vida dos homens, olha para os irmãos. Glória a Jesus. Olha para Pedro. Por que tem fé? Tem vida. Nós temos que entender que Deus tem falado gloriosamente. Se você, mulher, se homem, irmã querida, companheiro de Cristo, que é um pouco mais de Deus, começa a olhar para você e corrigir. Eu tenho que ser uma mulher melhor. Por quê? Eu sou muito egoísta. Eu só olho para mim. Há anos que eu não abro a minha boca com ninguém. Há anos que eu não tenho assunto com ninguém. Só coisa desse mundo. E quando eu chegar para Deus e começar a falar do meu trabalho, do meu casamento, começar a falar da minha empresa, da minha mulher, do meu filho, Deus vai falar assim: tira da minha frente. Por quê? Não quero saber disso. Não quero saber desse assunto. Quero saber o que ele fez. Crendo no mundo invisível. Quero saber em quem ela acreditou. Se ela acreditou em Pedro, João, Lucas, Mateus. Quero saber se ela acreditou no meu filho Jesus. Sim, quero saber. Não quero saber do pai dela, da mãe dela. Não quero saber disso. A Bíblia diz que ela nasceu da carne, que ela nasceu do espírito. Um homem e uma mulher de Deus tem que ter conteúdo espiritual e do espírito de Deus. Mas por que eu não consigo? Amigo, você só fala uma história da terra. Você só fala o tempo todo que você precisa alugar, você fala com o teu filho, com a tua mãe, com a tua avó. Qual é o assunto? Você precisa de promoção, você precisa melhorar a carteira de investimento, você precisa dar poupança, você só fala disso. Esse assunto não tem nenhum valor lá. Por quê? A Bíblia diz que nós devemos acumular, como Jesus Cristo, tesouro no céu. Mas ele está acumulando aqui, não para de falar de coisa terrena. Deus olha e fala: tá pobre. Por quê? Aquela moça, pobre também, não tem nada. Só fala das coisas terrenas. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade. Que o Espírito Santo de Deus está entrando entre nós. Para você entender que você pode ser uma mulher 1 milhão de vezes melhor. Você pode ser uma criança 1 milhão de vezes, ou um homem muito melhor do que eu sou. Uma pessoa feia. Mas pastor, por que o senhor fala que é feio? Quando Deus olha uma pessoa, ele olha uma mulher, ele fala assim: mulher, sabe? Que mulher temente a Deus. Quando ele olhou Maria, que Maria, na verdade,
foi ter Jesus? Aquela mulher magnífica, jovem, mas é magnífica. Por quê? Aleluia. Olha o comportamento dessa jovem. Ela é judia, mas olha o comportamento dela. É uma mulher que tem justiça de Deus. Olha o comportamento daquele homem. Então escolhe essa aqui e ele também. Porque a justiça não é uma pessoa que não tem nada, não se preocupa com ninguém, quer fazer barulho com isso aqui, quer ler noite e dia, mas o que você acumulou lá no céu? O que Deus te conhece? Olha, pastor, eu acho que não faz nada. Por quê? Eu preciso ser mais justo. Cada um de nós deve olhar para dentro de si. Eu reconheço que eu posso ser muito melhor e não sou. Eu sei que Deus é bom, mas Deus é muito bom. Olha por que meu pecado é tão grande. Sabe, irmãos? Deus é uma pessoa que se mostrou magnífica. Oh, meu Deus. Magnífica, extraordinária. Eu não estou falando isso para encher de linguiça. Eu estou falando assim, Deus se mostrou magnífica. Magnificamente comigo. Se mostrou comigo e com outros irmãos que eu vi. Meus olhos. Glórias a Deus. Mas o que eles deram para Deus? Uma vida de justiça. Aleluia. Não uma vida em que eu atropelo os outros e eu quero o que quero. Deus fala, meu irmão, aqui na fila é justiça. Justiça. Meu filho entrou, se desfez do céu, foi para a vida de justiça. Os Aleluia. apóstolos foram para a vida de justiça. Os outros homens que eu mandei para a terra com sinais, justiça. Eu quero dizer para você que está na fila, está dizendo assim, eu não consigo ver Deus agir. Seja uma mulher mais justa. Seja um homem mais Oh, justo. meu Você vai ver como você vai Deus. ficar rico. Mas rico por quê? Porque Deus vai começar a mostrar que você vai um homem lindo. Que homem lindo aqui na vida. Homem segundo meu coração. Mas por que eu achei bonito, irmão Eduardo? Aleluia. Por causa da justiça que Deus fez. Glória a Deus. Por que Deus achou Enoque bonito? Esse Enoque é lindo. Magnífico, extraordinário. Enoque. E aí? Eu vou levar Enoque para mim. Por quê? Porque Enoque junto comigo. Enoque não provou a morte. Aleluia. Porque dia que Deus vai fazer uma arrumação na sua mente, na minha mente. Arruma tua mente. Precisa de justiça. E o que você faz, o que eu estou fazendo, o que a igreja faz, é muito bom. Se você quer se apresentar pobre, Oh, meu Deus. sem nenhuma obra acumulada, se apresenta do jeito que você está aí mesmo, e na hora que você ouvir o trombeiro, não vai esperando que vai vir nada, porque não vai descer nada. É, Jesus. Mas se você confia em Deus, crê que qualquer situação que você esteja passando é reversível totalmente. Glória a Jesus. Totalmente reversível. Glória a Deus. Quando você começar a se interessar por Deus, na justiça de Deus, as coisas Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.